Olá, pessoal. Estamos aqui com mais uma edição do nosso Comunidade FDC. Hoje é aqui com a presença ilustre do professor Gilmar Mendes, nosso professor de Estratégia e Finanças da Fundação, que atua tanto no setor público quanto no setor privado. E essa introdução faz todo sentido para o tema que a gente vai abordar hoje, que é a visão sistêmica da crise, sincronismo entre o público e o privado. Né, Gilmar? Bom dia, boa tarde, tudo bem, Gilmar? Boa tarde, Bárbara. Tudo bem, é exatamente isso. Bem-vindo. Então, Gilmar, Obrigado. a gente sabe nesse contexto que a gente está vivendo, né, essa crise, esse isolamento que a gente está vivendo, e a gente está contribuindo aqui, a Fundação criou essa comunidade para poder discutir essas pautas que são de interesse, né, de toda a sociedade. A gente sabe mais do que nunca da importância dessa integração do público do privado, e mais do que nunca da visão sistêmica. A gente vem de um cenário que era totalmente positivo, um PIB nacional e um PIB mundo que era previsão de crescimento, e agora a gente fala de previsão negativa desse crescimento, né? Uma queda brusca, se a gente for pensar num cenário aí de 3, 4 meses agora, que a gente está entrando em abril, e ainda mais que o Brasil estava sinalizando investimentos em infraestrutura e um crescimento até maior do que todo o mundo, né? Assim, estava saindo à frente. E nesse cenário de crise, a gente sabendo dessa tríade que tem sociedade, tem o setor público e o setor privado, a gente está vendo nessa onda, nessa crise toda, uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente recebeu uma pesquisa hoje da FSB, e mais da metade da população muito preocupada, por exemplo, com o desemprego. Está crescendo, assim, tem pessoas ao redor, acredito que muitas das pessoas que estão nos assistindo aqui agora também já conhecem e estão enxergando esse movimento, porque, inclusive, é uma das saídas que as empresas enxergam para poder sair da crise e dar conta, né, de sair dessa crise. O que você pode trazer para a gente em relação a esse cenário que a gente está vivendo, essa visão sistêmica e essa integração de público e privado para contornar isso tudo? Então, muito bem, Bárbara. Então, o primeiro ponto é o seguinte: a crise, a primeira compreensão é do que é a crise, a profundidade e a complexidade que é a crise, porque é algo novo. Mas veja, o primeiro ponto é o seguinte: nós não estamos vivendo uma crise econômica, nós estamos vivendo uma retração econômica. Qual é a importância disso? Uma crise econômica ela é gerada pelos fatores econômicos. Então, você tem uma oscilação violenta em bolsas de valores, você tem externalidades, você tem problemas muito sérios de variação de preços de commodities, mas essa não. Você tinha um mundo, como você bem disse, estava em desaceleração, mas ele não estava numa crise econômica. Ele estava em desaceleração. Mas, por exemplo, a projeção de crescimento do PIB era da ordem de 3%. E o Brasil, ao revés dessa tendência que estava no mundo, estava em crescimento. Então, esse é o ponto que precisa ser entendido. Quando a gente teve, então, uma crise provocada por uma epidemiologia que nos levou a uma situação absolutamente nova. O que tem novo nisso? É uma retração econômica, quer dizer, um choque de demanda que nunca se viu nada igual na história do capitalismo. Então, como é uma situação intensa e nova, traz um conjunto de incertezas. E o mercado não lida bem com incertezas. Esse é o primeiro grande ponto. Então, e tem um outro fator fundamental. Em crises dessa profundidade, temos que ter a presença do Estado, que aqui é o governo. O Estado, é o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, mas no momento decretado calamidade pública são ações. E ações de quem? Do governo. Então vamos traduzir isso como governo. E os outros apoiam como está acontecendo. Aí a intervenção do governo não é uma intervenção qualquer, é uma intervenção em que precisa ser compreendida, porque é uma intervenção sincronizada, olhando diversos aspectos que devem ser atacados de forma simultânea. E esse é o propósito nosso, mostrar como é que essas medidas, que são de duas naturezas, as medidas econômicas e as medidas epidemiológicas, elas se conversam. Porque a grande discussão hoje é essa, né? Qual é o ponto que nós estamos tratando a medida epidemiológica e também tratando da economia? Essa discussão é válida, ela é legítima, mas é preciso ter uma compreensão disso. E o que ajuda a compreensão é a visão sistêmica da situação. E foi para isso que nós preparamos esse material aí, que eu vou pedir que você coloque o primeiro slide,
que vai nos ajudar a fazer. Porque o primeiro grande movimento é interpretar, entender sistemicamente, para depois a gente partir para um outro bloco. Qual é? Uma vez que eu já entendi que as medidas são assim, que elas interagem, que há interação entre elas, agora vamos ver como é que operacionaliza, que é o grande desafio do momento, operacionalizá-las, para depois a gente partir para poder ver como é que isso ocorre numa perspectiva futura. Então, o que eu vou pedir nessa figura, enquanto a Bárbara coloca, essa figura vai mostrar o quê? Quais são os principais agentes envolvidos no processo. Então, eu falei para vocês, em cima aí no verde, a gente está vendo o Estado. Tem, Bárbara, um paper sobre isso, tem um texto sobre isso, tem um vídeo, mas mesmo quem leu e quem assistiu o vídeo, agora nós vamos falar por quê? Nós vamos falar como é que isso está evoluindo. Isso é muito bom que nós tenhamos um guia, porque o propósito disso é formar um guia, porque em situações complexas não dá para todo o momento que você vai falar ter um referencial distinto. Não, o referencial é um só. O que vai mudar são as intensidades com que as peças vão se movimentar. Então, esse é o propósito. Então, mesmo para quem já assistiu o vídeo, para quem já leu o texto, agora nós vamos fazer as atualizações das coisas tais como estão ocorrendo. Então, isso é importante a observação. E aí, nós precisamos entender o seguinte, olha lá, quando a gente vê na parte verde, governo, União, estados e municípios, são eles que vão operacionalizar as medidas. Essas medidas são de duas naturezas, medidas econômicas e epidemiológicas, e abarcam os seguintes grupos. O grupo em azul, empresas e família. Se você observar governo, empresas e família, nós estamos falando dos agentes econômicos. E esses agentes econômicos, eles têm aí um objetivo que é fundamental nesse momento, que você abriu pela pesquisa, que chama-se emprego. Então, essas medidas têm que ter um nível de preservação das empresas e dos empregos. Então, aí já vai em direção àquilo que você estava falando da pesquisa. Bom, mas isso não é suficiente. Por quê? Porque, de forma singular, a economia brasileira, nós temos 38 milhões de pessoas na informalidade. E eu já chamei a atenção isso desde lá atrás, do paper, que essa informalidade tem os cadastrados e os não cadastrados, porque hoje que é o grande problema que eu vou explicar, mas já estava lá, visto essa necessidade que está se discutindo agora. E abaixo disso tem a população vulnerável. Para cada grupo desse, é preciso que as medidas tenham alcance. Então, o que é que nós vamos agora ver de uma forma, em uma síntese, é como é que elas são distribuídas. Então, vamos ler o lado direito do framework, da figura. Medidas epidemiológicas, e veja outro detalhe importante que eu coloquei aí desde antes. Medidas epidemiológicas e de abastecimento. Isso é muito importante também entender. Ontem à noite, a imprensa noticiou o grande problema dos carreteiros não encontrando alimentação nas estradas e é um problema que pode dar descontinuidade de abastecimento. Não pode acontecer. Quer dizer, então, veja o que é que está acontecendo. Quando as medidas se movimentam pelo lado epidemiológico, que é logo o primeiro, tem uma função principal que todos já estão cansados de saber, não vou ficar repetindo isso, que é a característica da epidemia. Todos sabem que a característica da epidemia é de um nível de contágio exponencial. E uma outra coisa muito importante, não é porque ela é só exponencial, ela é porque ela é exponencial e ela não é distribuída, ela se concentra exatamente obedecendo à demografia. Onde tem mais gente concentrada, ela vai exercer a exponencialidade. E isso leva à grande preocupação que todos estão agora, que a gente está vendo, que as medidas estão nessa direção, que é o quê? Manter, ou seja, evitar o colapso do sistema de saúde. E a gente já viu que a única forma de fazer isso é evitando essa exponencialidade, quer dizer, verificando na hora que essa curva sai de uma posição linear para uma posição exponencial. Está na hora de colocar as medidas. E aí vem um ponto muito importante que tanto se discute agora, que é preciso compreensão, que são dos dois tipos de medidas que a gente já viu. Uma medida horizontal, que é o do bloqueio horizontal da economia, bloqueando tudo, só deixa os bens essenciais. E a outra de bloqueio verticais. Várias nações tomaram medidas distintas. Nós tivemos a China com bloqueio horizontal, mas nós tivemos a Coreia do Sul com bloqueios verticais, funcionando muito bem. Nós tivemos a Inglaterra, a Holanda, nós tivemos os Estados Unidos tentando. Mas veja, seja lá qual for, todos os especialistas chegam à conclusão seguinte: na hora que você está migrando dessa curva linear para uma curva exponencial, tem que se fazer o bloqueio horizontal. Isso já não tem mais discussão.
E não tem mais nem discussão acadêmica. O Imperial College acabou de lançar o estudo mostrando lá no Reino Unido que teria que fazer isso para não colapsar o sistema de saúde. Então, isso não há mais discussão sobre isso, nem academicamente. Então, o que é que nós estamos dizendo é o seguinte: precisa do bloqueio horizontal. A grande pergunta é: o que é que eu vou fazer no bloqueio horizontal para encurtar o tempo desse bloqueio e sair para o bloqueio vertical, que é o bloqueio mais cirúrgico, que é um bloqueio feito de etapa por etapa, setor por setor, por grupo de contágio, grupo de contágio. Agora, para onde é que nós deveríamos estar dirigindo a discussão sobre tudo essa semana? Não é discutindo mais se é horizontal ou vertical, é a eficiência que vai ser gerada pelo horizontal. E a eficiência do horizontal pede isolamento social, não se discute, mas, sobretudo, e muito importante, ampliar o nível de cobertura dos testes de contágio. Isso é vital. Então, foi outra coisa que foram lições aprendidas nos outros países. Nós precisamos, porque quanto mais a gente amplia o teste de contágio, maior a capacidade de identificar e isolar os pontos de contágio. E mais rápido a gente sai do bloqueio horizontal para o bloqueio vertical. Então, esse é um ponto muito importante. E essa semana é decisiva para isso. E houve um apelo, até na fala do ministro da Economia, para que as empresas, e isso já está acontecendo, para que todos que possam contribuir com a aquisição de testes e passar para o Ministério da Saúde, ele está coordenando muito bem isso, para que a gente possa avançar logo nessa questão da cobertura. Agora, outra coisa muito importante que precisa ser compreendida nisso: se nós temos eficiência no bloqueio horizontal, o bloqueio vertical, o desbloqueio vertical, ele é feito de setor para setor. Isso é a mesma coisa. Quando uma crise chega na economia, ela não chega igual para todos os setores. Agora mesmo tem setores que estão alavancados. O setor de delivery está alavancado, o setor de e-commerce está alavancado. Por quê? Porque foi característica da crise. Mas é isso que nós estamos discutindo agora. É o seguinte: quando for desbloquear as verticais, tem uma prioridade de qual é o critério de desbloqueio. O critério de desbloqueio é você não colapsar o sistema de produção e você evitar aglomeração. E você evitar que grandes massas se concentrem. Então, qual é a lógica? Você desbloqueia a produção, você desbloqueia a logística, você desbloqueia pontos de menores contatos e pontos que vão ser de grandes contatos vão ser desbloqueados no final, ao final. Por exemplo, entretenimento. Você não vai colocar gente em cinema, em teatro, em show. Isso não pode acontecer agora. Uma cadeia produtiva que teve logo um impacto, foi a primeira a entrar no impacto, e provavelmente vai ser a última a sair, é do turismo. Por quê? Porque você não vai concentrar gente agora em aeroporto, em ônibus, em avião, em hotel. Então, é preciso que se entenda que nós precisamos concentrar na eficiência e na inteligência dos desbloqueios. E isso é o que é mais relevante agora, quando a gente está fazendo essa discussão de bloqueio horizontal e vertical. Bom, simultaneamente, o que a gente precisa fazer, que já está sendo feito? Ampliação da assistência. Por quê? Inclusive, um fato curioso. Você sabe que, pelos dados oficiais, o Brasil é um dos países com melhor nível de cobertura em UTIs, em número proporcional de UTI por habitante. Então, o Brasil está, se eu não me engano, entre terceiro e quarto lugar no mundo. Isso tem uma justificativa por trás. Tem muito número de acidentes, tem muito número de violência urbana e tal. Isso tem uma justificativa por trás. Mas o fato é que, neste momento, isso serve demasiadamente para a ampliação da assistência, porque já é uma rede já instalada. E os governos estão tomando as providências, transformando estádios em estádios, centros de convenções, em grupo de assistência. Isso você vê um problema maior ali, outro aqui, mas, em regra, você não está vendo que existem grandes ruídos em torno disso. Como na infraestrutura, por exemplo. A ação do Ministério da Saúde coordenando isso, quer dizer, equipamentos, respiradores, tudo isso são ações que estão sendo muito bem feitas, estão direcionadas e o Brasil tem uma posição relativa muito boa, né, nessa questão. O que significa dizer que, quando você olha as medidas epidemiológicas, e eu coloco o último elemento aí do framework, é a garantia do abastecimento. Mas a garantia do abastecimento é vital para quê? Para que a gente não interrompa o fluxo, como ontem a gente viu a imprensa noticiando, quer dizer, o ministro Tarcísio da Infraestrutura já fez reuniões com as prefeituras e tal, para relaxar, para fazer um desbloqueio vertical nas rodovias, para poder ter infraestrutura para os caminhoneiros,
porque a gente precisa do fluxo disso para não ter nenhum tipo de interrupção no abastecimento, porque isso vai perturbar o isolamento. Então, isso é um trabalho que o Ministério da Infraestrutura está fazendo no dia a dia lá, com muita competência. Então, essas coisas, que eu quero dizer é o seguinte, elas estão articuladas e estão em grau de funcionalidade. Agora, essas medidas que eu falei, elas precisam ser combinadas com o outro lado, que são as medidas econômicas. Então, quando você observa as medidas econômicas, a economia, o foco que nós estamos dando aí, qual é? Que deve ser empresa, emprego. Então, agora, nesse momento, qual é o eixo da medida? O que é mais relevante nisso tudo? Crédito. Porque se você deu bloqueio da operação, as empresas só têm condições de manter o emprego se houver injeção de crédito para que isso aconteça. E o que foi que aconteceu ao longo do tempo? As medidas foram sendo tomadas ao longo do tempo. Então, a primeira é uma medida de liquidez. O que significa isso? Liquidez é ter o dinheiro. O Banco Central, por exemplo, se você for ver a proporcionalidade, hoje a gente tem entre 1,1 e 1,2 trilhões de reais de liquidez na economia. Então, esse não é o problema. A nossa crise não é de liquidez. A nossa crise é que esse dinheiro existe, foram desbloqueados compulsórios no banco no primeiro momento, etc. Mas, quando nós tivemos que operacionalizar isso na ponta, os bancos olharam para as empresas e disseram, bom, como eu não sei quem é que vai sair do outro lado, você sabe que o mercado ele tem horror à condição de incerteza, o risco ele sabe calcular, sabe contornar, mas ele olha para aquilo e diz, bom, aqui não dá. Então, o que ele faz? No primeiro momento, pelo risco alto, ele sobe as taxas de juros, e no segundo momento, pela incerteza, ele bloqueia a operação. Foi o que a gente teve. A gente teve um travamento de fluxo. Então, nossa crise é fundamental. O nosso grande problema é ainda o fluxo de liquidez. Não é a liquidez, é o fluxo de liquidez. Então, a medida mais importante que a gente viu, várias medidas importantes estão sendo tomadas, mas onde a gente tem que observar com muita intensidade, foram duas. O primeiro momento foi, fala do presidente do BNDES. O que fez? Criou o fundo garantidor. O fundo garantidor é um fundo que o governo faz, que diferentemente dos Estados Unidos, onde o Banco Central pode atuar diretamente no mercado, no Brasil não tem esse mecanismo. Inclusive, a equipe econômica reconhece isso, que precisa corrigir. Então, o que ele faz? Tem que operar através dos bancos. Mas os bancos que o governo pode operar de uma forma mais livre são dois, BNDES, BNB e etc., e os bancos de desenvolvimento e a Caixa Econômica. O Banco do Brasil é um banco aberto, então é um banco que tem algumas restrições, mas que também entra com muita força no sistema. Então, o que está querendo dizer com isso é o seguinte, o governo, quando cria o fundo de proteção a esse crédito, quer dizer, o fundo garantidor, é exatamente para poder dar fluidez, fazer com que esse dinheiro chegue nas empresas. E as proporções são bem altas, quer dizer, você está garantindo 85% do crédito e você está liberando 15% para os bancos. Isso quer dizer, é uma proporção que essa semana é fundamental para o teste de operacionalização disso. Eu quero dizer o seguinte, a gente nunca dependeu tanto do setor público como a gente está dependendo agora. Porque agora a nossa fase não é mais de estruturação, porque tudo isso que eu estou dizendo já está estruturado. Agora, a nossa grande preocupação é operacionalização. Mas não é só aí. Né? E veja que aí ainda existe outro mecanismo que chama-se diferimento. Ou seja, os impostos que podem ser diferidos, eles já foram na primeira leva e alguns estudos estão sendo realizados, tanto pela União como pelos Estados. Agora, observe bem, tem essa camada de baixo do framework, que nós estamos chamando aí a camada dos informais, que está em amarelo, e os vulneráveis, que nós estamos vendo aí no rosa. Essa camada dos informais, eu já apontava lá atrás, que tem que ter, veja, muito cuidado, porque a volumetria é absurda. Nós estamos falando de 38 milhões de pessoas. Então, aqui nós temos o primeiro grande desafio foi estruturar o que fazer com essas pessoas. Então, ontem teve a aprovação do Congresso, o presidente sanciona hoje, R$600 por mês. Agora, qual é o grande desafio que nós estamos vendo aqui? Operacionalizar isso. Por quê? Porque você tem os cadastrados e os não cadastrados.
E a gente viu a palavra do ministro da Economia, ninguém fica para trás. Evidentemente, haverá sobreposições hoje de renda em algum momento, em algum grupo, isso vai resolver depois, mas, fundamentalmente, isso aqui vai precisar um esforço concentrado. Mas, veja, não é um esforço concentrado só pelos mecanismos que o governo está usando para poder fazer isso, que agora, queria que fosse dia 15, o governo queria o dia 15, já puxou para dia 10, então essa discussão aí, mas é o dia 10 que está valendo. Por onde vai isso? Pelas agências do INSS, pelos Correios, pela INSS, fundamentalmente Caixa Econômica, que é a maior capilaridade, são 26 mil agências no Brasil, e lotéricas. Então, bom, quem está cadastrado não vai ter dificuldade. Mas isso vai exigir também uma mobilização muito grande das empresas e nós para ajudar os não cadastrados. Então, agir nisso, que todo mundo conhece um, que pergunta, tenho direito a isso ou não tenho direito a isso? Isso, Gilmar. Essa questão a gente já entra, inclusive, na operacionalização, né? Que claro que sim. Você está trazendo essa visão sistêmica, que foi muito bem colocada naquele vídeo anterior que você já trouxe, né? Do webinar, que trouxe, inclusive, esse desenho que a gente está vendo aqui, essa visão de como são os coordenados, né? Esses três pilares que a gente viu aqui a conversa. E tem um nível de operação que é uma complexidade, assim, monstra, né? É muito grande, se a gente for pensar que é desde esse indivíduo, desde essa camada de vulneráveis, até as grandes empresas, e essas empresas ainda trazendo ações, né? Igual você falou, por exemplo, o próprio Ministério está recebendo doações e fazendo campanhas para poder receber esses testes e receber esses suportes. Acho que é uma outra fase aqui que a gente tem para conversar, e que aí eu queria dar uma abertura, inclusive, para quem está nos acompanhando aqui, poder perguntar, né? Porque a gente tem esse espaço aqui de pergunta que, para variar, eu esqueço de falar no começo, mas tem aqui esse momento para a gente poder conversar, para as pessoas fazerem suas perguntas. E lembrar também a todo mundo de cadastrar, de clicar no sininho, para poder ter o lembrete de todo dia, que é às 16, nesse período de quarentena que a gente está fazendo o cadastro aqui. Diga, Gilmar, como que a gente vai... Só quero concluir essa parte de baixo, porque, veja, a atenção que eu quero chamar, porque eu já estou falando de que foi sistematizado dessa forma, e o desafio qual é, que é operacionalizar isso aqui. Isso. Né? Um é operacionalizar o crédito para manter a empresa de pé e emprego, a outra é operacionalizar a transferência de renda dos 600, que são essas transferências diretas, R$600 para os informais cadastrados e não cadastrados. E tem a parte de baixo, só para complementar, que é a expansão do Bolsa Família, que também foi feito para mais de 1.200.000 famílias. Então, isso complementa as medidas, elas se distribuem e se integram. Então, agora, o desafio é operacionalizar. O Bolsa Por isso, Família precisamos da ajuda de todos. Algo, né? Ótimo. O Bolsa Família foi uma forma também de dar esse suporte fora do momento da epidemia, né? Mas nesse cenário aqui, a gente está falando da epidemia. Aproveitando, já que a gente vai entrar um pouco nessa questão da operacionalização, o Luiz Gustavo, que está nos acompanhando aqui, muito obrigada, viu, Luiz? Eu vejo que você está contribuindo com perguntas. Ele está falando aqui: alguns estudos indicam que o Estado ficará mais inchado em todo o mundo após essa crise, e que depois será difícil reduzi-lo. Como resolver essa questão e quem de fato pagará essa conta? Eu acho que entra um pouquinho do final, mas entra muito na operação, não é de fato isso? Isso eu vou falar muito no terceiro bloco, porque o terceiro bloco tem elementos centrais, que é quanto isso vai custar, como é que isso vai ser pago, como é que a economia vai interpretar isso e quais são as nossas possibilidades de saída com o crescimento. Isso está no terceiro bloco. Mas, só para adiantar aqui essa pergunta que foi feita pelo Luiz Gustavo, é o seguinte, veja, o que está se fazendo é ampliando uma rede de assistência de saúde. Ninguém está criando emprego na área de educação, ninguém está chamando força-tarefa para nenhuma área. A única área que está em expansão temporária, por quê? Porque a medida permite que isso seja feito, é a área de saúde. Isso está absolutamente sob controle. Ninguém tem autorização, com esse decreto que está aí de emergência, a contratar professor, a contratar outra profissão, nenhuma, só e exclusivamente para a área de saúde. Até o relaxamento. Outra coisa importante é o seguinte, se você for ver a interação entre a União, Estados e municípios,
O primeiro momento foram das medidas, mas agora você já está vendo que as últimas notícias são muito formações de comitês. Por que isso? Porque requer operacionalização conjunta. Então, agora é muito comitê, mas comitês voltados para quê? Para a saúde, para a epidemiologia. Então, não há que se falar em crescimento do Estado, há que se falar em alocação de recurso emergencial para uma força-tarefa para vencer esse tranche aí, que eu chamo de vale de retração, e quantificar. Isso custou tanto. Na saída, não tem nada de ser Estado maior que isso, em hipótese alguma. O que vai ter é uma conta para pagar. Aí vai ter, em todos os países, nós vamos ter que ter. Acho que a gente pode seguir, inclusive, com aquele outro gráfico, Gilmar, que você traz. Podemos. Acho que vai Mas ser... eu volto, Luiz Gustavo, lá no terceiro bloco eu volto a esse argumento, de uma forma mais completa. Enquanto a Bárbara coloca, esse gráfico que eu vou falar agora é para a gente fazer a transição entre as medidas entendidas de forma sistêmica. Agora vamos ver como é que isso ocorre quando a gente fala no âmbito das empresas, não é? Com a preocupação dos empregos. Então, a primeira grande questão que a gente tem que levar para lá é o seguinte: em situações dessa natureza, em choques de demanda dessa natureza, quais são os possíveis comportamentos da economia medido pelo PIB? Então, o que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, um comportamento V. Em cima, a linha de cima, são os níveis do PIB. E embaixo, nós estamos vendo o crescimento do PIB, que são esses três gráficos, que têm correlação. Então, V, U e L. O que significa isso? Observem no nível do PIB, uma economia que vinha em crescimento. Então, você teve uma retração, que é aquilo que eu falei, ela não é uma crise econômica, ela pode gerar uma crise econômica, mas ela é uma retração econômica e depois você volta para a posição de crescimento. Então, isso é claro uma retração econômica. A outra possibilidade do nível é você tem uma retração econômica, mas você não volta logo para o nível de crescimento. Tá vendo? Por isso que é o U, você navega mais tempo na parte de baixo, embora em algum tempo posterior você recupera isso. O L, você cai no vale de retração e não tem perspectiva de sair tão cedo. Quer dizer, esse tem muita correlação com o que nós vamos falar lá na frente, que é a capacidade de você pagar o custo dessa operação. Então, se você for ver as correspondências com o nível de crescimento embaixo, você está vendo que a curva, que o comportamento V, ele desce, decresce, depois ele volta com um repique em cima, para depois estabilizar em outro padrão de crescimento. Isso é muito importante ser compreendido, porque esse repique é a demanda reprimida e a capacidade do país depende de país para país. E você vai vendo que, com esse repique, é possível você fazer compensações. Quer dizer, aquilo que você perdeu, você ganhar no repique e sair. E agora tem um tempo de cada país para fazer isso. Essa é a primeira compreensão. A segunda, você está vendo que não tem o repique. Quer dizer, ele volta a padrão de crescimento, isso vai ser pago em algum momento, mas a perda também não é perpétua. Mas você está vendo que o L, a perda é perpétua, porque em longo curso ele não está voltando. Então, essa compreensão é muito importante, por quê? Porque quando a gente vai ver os estudos todos, e aí eu estou fazendo aqui só a síntese, mas tem estudos por trás mostrando o comportamento de epidemiologia dessa natureza. Embora seja epidemiologia singular, mas tiveram as outras epidemiologias. Quando você cruza a epidemiologia dessa natureza com as economias, você começa a ver quais são as alternativas de aplicação de cada curva dessa. E para o Brasil é a V, a mais apropriada. Então, é exatamente a que a gente vai usar. Então, feita essa compreensão, nós vamos, então, agora conectar esse comportamento V, eu só não estou colocando aqui o repique para não ficar muito contaminado o gráfico, fica limpo para a gente só entender, mas você está vendo o V aqui, ó. E esse V, a pergunta agora é o seguinte: quando a gente entrou no vale de retração, o que eu estou colocando do lado esquerdo do V, do lado direito do V, para quem mexe com empresa no dia a dia, sabe que isso é uma demonstração de resultado. É como você demonstra que chega no faturamento, determinadas margens de contribuições, o tal do EBITDA, ou EBITDA, como queira chamar, até o lucro. Então, de forma simples, demonstra o resultado de uma empresa. Quando a gente entrou no vale de retração, eu estou considerando a hipótese mais dura, que é faturamento zero, margem de contribuição zero,
mas você fica com o custo pessoal, porque o grande propósito é manter esse emprego. Então, você vai dar um EBITDA negativo, um lucro negativo. E essa crise não é eterna, ela tem um tempo, e a gente volta para uma recuperação econômica. Então, a gente volta para faturamentos positivos, margens de contribuições positivas, resultados operacionais e EBITDA positivos e lucro positivo. Agora, o que é que faz a mediação entre a posição negativa e a posição positiva? A necessidade de capital de giro da empresa. Eu uso no meu paper o varejo, porque ele é muito intenso nas 3 variáveis de capital de giro. Toda empresa vende e tem contas a receber. Estou falando do varejo, que é intensivo em estoque. Serviço não é intensivo em estoque, mas varejo é intensivo em estoque. E tem contas a pagar. Tudo aquilo que a gente vai pagar durante o mês. Ora, o que acontece logo no primeiro momento da crise? O sujeito diz o seguinte: olha, o contas vai receber, eu só vou receber do que eu vendi, mas parou, fez bloqueio vertical, não estou recebendo mais nada. Os estoques, você suspende todos os pedidos, você não vai alimentar mais o estoque. Parou na posição que entrou a crise. Onde é que você vai ter que gerenciar com muito cuidado? Contas a pagar. Que no caso do varejo, mas não é só o varejo, isso você pode relaxar e adaptar para todos os setores, mas veja, o que você tem ali? Você tem a folha para manter o pessoal, você tem os impostos, que alguns estão definidos, outros não, portanto tem que pagar, e você tem os fornecedores. O que eu estou chamando a atenção, caso de varejo, por exemplo? Imagina que você tem um gestor, que o sujeito chega lá e diz o seguinte: olha, vou enfrentar a crise. Como é que você vai enfrentar a crise? Vou suspender os pedidos, vou deixar de pagar e vou demitir o pessoal. Você acha que precisa de gestor para isso? Você não precisa de gestor para isso. Isso qualquer um faz. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando é o seguinte: você agora olhar para o lado esquerdo e observar as medidas que o governo está fazendo e manejar as medidas que o governo está fazendo com um sistema que você tem que armar aqui de proteção, que já é a preparação para você sair da crise. Eu vou chamar a atenção no seguinte: as empresas e as organizações que melhor manejarem isso são aquelas que melhor vão saírem na posição da crise, sem dúvida nenhuma. Ora, o sujeito vai dizer o seguinte: não paga o fornecedor. Não pode. Você tem fornecedor que é mais líquido, menos líquido, tem mais contas a receber, menos contas a receber, em tempos distintos. Você tem que classificar outros mais frágeis. E aí agora você diz o seguinte: pô, mas de onde que vem o dinheiro? Mas é tudo que está sendo feito. O que está acontecendo? Aí o governo arma do lado esquerdo, vocês estão vendo aí, o fluxo do governo com um fundo garantidor, que é esse teste dessa semana, é essa linha que vocês estão vendo do lado esquerdo aí. É esse fundo garantidor entrando em operação. Olha aqui, fundo garantidor entrando em operação. Lembre-se que a gente não está falando mais dos R$600, a gente está falando aqui em empresa. Fundo garantidor entrando em operação, a operação acontecendo e dando suporte a essa necessidade de capital de giro. O que é que o governo fez? Quais são as operações possíveis aqui para você manejar? Veja, você pode captar o recurso para capital de giro livre para aplicar onde você achar que é mais relevante aqui. Você pode fazer a operação casada para fazer só a folha. Você pode fazer a operação casada para fazer só o fornecedor. Ou você pode fazer a abertura de conta de garantia. Quer dizer, você tem várias opções. Isso tudo que eu estou falando para vocês não tem nada de teoria. Isso é o que a gente faz com as empresas, está fazendo no dia a dia com as nossas empresas. E é como tem funcionado os planos de contingência. Por quê? Porque saber manejar as opções que o governo está dando com o que eu tenho que fazer é que vai dar a minha saída lá com o quê? Com a possibilidade de que as duas molas propulsoras, para esse caso aqui, na saída, quais são? Fornecedor e colaborador. Ninguém tem a dúvida disso. Então, se você manejou bem e usou todos os recursos dados pela flexibilização da lei trabalhista, quer dizer, você primeiro usa feriado, depois você faz férias coletivas, depois você pode fazer a captação do recurso para pagar folha, ou os demissíveis com a nova possibilidade do governo entrar ajudando. Quer dizer, tudo isso precisa ser manejado com muito cuidado para saber atravessar o vale. De novo, empresa de setor por setor. Cada setor tem uma temporalidade. Então, tem que saber ler isso também para poder não desesperar e tomar uma medida mais radical quando você não deveria ter tomado essa medida tão radical agora. Aí você vai o quê? Esgaçar os laços de confiança, você vai sair do outro lado com as pessoas que disseram: olha, poxa, no momento mais difícil, eu não contei com a empresa, mas não contou com a empresa porque o sujeito não soube manejar as peças direito. Quer dizer, ele foi para uma posição radical sem necessidade nenhuma. E eu estou dizendo isso porque a gente vê muito, hein? Com certeza. Acontecendo isso. Então, todo cuidado que a gente está dizendo é o seguinte: por quê? Porque à medida que você fizer isso bem feito, bem orientado e bem feito, é que vai nos preparar para não só atravessar o vale da recessão, mas, sobretudo, aproveitar o que está por vir, que é o que nós vamos discutir no outro bloco.
Aqui eu coloquei de forma rápida como é que essa questão econômica de emprego se equilibra. Em cima, a gente não permitiu que houvesse a ruptura social. Não pode haver ruptura econômica. E as medidas são encaixadas dessa forma, andam dessa maneira, e aí sim, agora a gente pode pensar depois em saída de crise. Eu acho que a gente vai ter que articular aqui uma questão de tempo, Gilmar, e estão vindo uma questão de operacionalização. Eu acho que eu vou trazer pergunta e aí desenvolve isso, porque eu acho que vai ser interessante. Tem duas questões aqui que estão trazendo em relação aos bancos, porque os bancos, o Domingos está trazendo aqui, os bancos estão restritivos, empresas sem conseguir ser atendidas. Terá uma alteração operacional na política de risco do que já foi criado no Fundo Garantidor? E, da mesma forma, o Luiz Felipe também traz essa questão da liquidez na mão dos bancos, né? Como sair dessa repressão da liquidez? Eu acho importante trazer isso, porque, querendo ou não, o que você já trouxe também da questão das dívidas, de pagar fornecedor e por aí vai, entra nesse contexto que os bancos... Entra nesse contexto, fundamentalmente. Agora, né? Esse é o grande desafio que o ministro Paulo Guedes colocou na palavra dele última, é o seguinte, é operacionalizar isso. Veja, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, para as empresas, colhem nos bancos, isso tem uma sequência, os bancos oficiais, que nós estamos falando aí, Caixa Econômica, mas sobretudo Caixa Econômica, BNDES, a BNDES opera mais pelo sistema bancário do que direto é mais com as empresas maiores, mas por quê? Porque essas medidas elas estão sendo pressionadas diariamente para o nível de operacionalização. Os efeitos do Fundo Garantidor, sob o ponto de vista de estruturação, eles já aconteceram. A minimização do risco, a assunção de 85% do risco, liberação de 15% do risco do sistema bancário já aconteceu. Agora, são níveis de operacionalização. Então, essa semana vai ser decisiva. O que eu recomendo às empresas? Não larga os bancos 1 minuto essa semana. Por quê? Porque esse momento é momento a momento. Não é simplesmente ouvir dizer... Não. Você tem que manter o contato estreito com o banco, saber o que está acontecendo. Olha, para você ter ideia, o banco BNDES está publicando por região, por cidade, as taxas de juros que estão sendo praticadas. Para que você tenha ideia, que na hora que for fazer a operação, o que está acontecendo. Então, ele está usando a taxa de juros referencial dele e está dizendo, olha, na sua região, a taxa de juros que está sendo praticada é essa, exatamente para facilitar essa interlocução. Então, eu chamo a atenção que a gente está fazendo com as nossas empresas. São duas coisas fundamentais. Colar com os bancos para poder fazer a aplicação bem feita e com assessoria jurídica para aplicação do relaxamento da lei trabalhista para aplicar na integridade. São duas coisas fundamentais. Tem que estar 24 horas com ele. A Inês, ela trouxe a questão que, deixa eu ver aqui, que o Paulo, não, perdi aqui o nome da pessoa que trouxe, mas enfim, é uma realidade essa de colar em banco e de estar atento com o jurídico para a empresa independente de porte? Que eles estão falando independente da pequena e da média empresa. Mas quando eu falo com o jurídico, não precisa ser assessoria jurídica do outro mundo, não. A interpretação do relaxamento das legislações trabalhistas que estão ocorrendo. Pode isso, porque às vezes a pessoa que não tem familiaridade com isso, o executivo que não tem, pensa de um jeito. Não, faz uma consulta rápida, todos têm, né? Mesmo que seja pequeno, mas tem um conhecido, tem uma pessoa para poder orientar isso, não deixar solto, não fazer da forma como ele só está vendo. As outras têm. Então, você está vendo que tem medidas para empresas de 10 milhões de faturamento, mas tem uma amplitude de medidas para empresas de 300 milhões de faturamento. E isso é muito importante, porque eles vão dar maior nível de alcance. Tem mais que isso, porque são empresas que já operam direto com o BNDES, BNB e etc. Então, muito cuidado nessa semana, porque toda a pressão vai ser... Olha, só irá adiantar todas as movimentações que foram feitas até hoje, de liquidez, de fundo garantidor, de assunção de risco, etc., se o dinheiro chegar nas empresas. Se não chegar, não adianta. Ele precisa chegar para, no final, ter o que se pretende, que é deixar o emprego em pé. Ótimo. Não haver desemprego. É isso aí. Ótimo. Gilmar, a gente está aqui faltando 20 minutos para seguir e tem muita pergunta relacionada ao pós-crise. Vamos nele agora. Podia entrar nele, que assim... Vamos. Então, que é interessante que para todos os webinars que a gente tem feito, sempre tem o e depois, né? E para que claro, mas tem que ter. O privado não vai ser diferente, acho que a ansiedade... Não, tem que ter. Como que você vê isso, assim, dessa integração? Como que a gente consegue, inclusive, ficar cada vez mais forte, né?
Então, Bárbara, eu peço aquele gráfico último, por favor, de volta. Porque o que eu vou falar agora tem a ver com essa perna do V subindo. E quando vocês percebem essa perna do V subindo, ela tem um ângulozinho de inclinação aí, que é esse alfa que está aí do lado. É dele que eu quero falar. Então, para a gente entender o pós-crise, a gente precisa entender antes da crise. Então, a gente já falou que antes da crise, o Brasil vinha numa rota de crescimento distinto dos outros países de economia avançada, que estavam em desaceleração, mas não estavam em crise. Mas estavam o Brasil não. O Brasil estava distinto disso, por uma série de fatores que agora não dá tempo de discutir, mas a gente estávamos em crescimento. Para você ter uma ideia, o PIB do ano passado, 1, pouco, mas o PIB desse trimestre era PIB que já estava na casa dos 3. E se você fizer uma proxy, isso o ministro da Fazenda falou, né? Porque você tem uma proxy muito boa, uma aproximação muito boa quando você faz isso com a arrecadação. Quando você faz uma proxy da arrecadação com o PIB, você ia ver que esse PIB já estava acima de 3. Então, o PIB já estava no comportamento de descendência. Agora, isso significa dizer o seguinte, o que é que vai favorecer que a gente volte para essa condição? Então, primeira coisa, se você olhar a economia internacional antes da crise estava desacelerando e as taxas de juros internacionais estavam zero e negativas. Como na Ásia, na Europa, zero e negativo, nos Estados Unidos muito próximo, muito baixo. Isso significa dizer que o capital estava sondando o mundo onde alocar esse recurso. E o Brasil, com uma série de coisas, uma série de providências tomando internamente para aproveitar dessa onda externa. Que série de coisas são essas? Bons projetos. Mas para você ser atrativo para esses bons projetos, você precisa colocar esses fatores em ordem. Quais? Você precisa saber que essa dívida pública está sob controle, que os principais elementos de uma dívida, quando você olha o Estado, a União e o município, não é diferente. O que é que ele faz? Ele gasta assim, ó, folha, ativos, folha dos inativos, previdência, e dívida. Então, quando a União entrou com esses 88 bilhões foi para os Estados Unidos, foi dizendo o seguinte, estou diferindo essa dívida, então você folga o caixa para fazer outras coisas, sobretudo da saúde. Ora, então, as reformas que a gente vem fazendo é para resolver esse problema de déficit. Quais são os problemas de déficit? Primeiro, Previdência. 1 trilhão em 10 anos, Previdência. Mas não é só isso, é reduzir a dívida. O governo federal fez isso, até usou dinheiro das reservas, que o Brasil tem muito bem, 85 bilhões, para poder, em torno de 27 bilhões, abater a dívida, abater dos juros. E, com isso, o dinheiro que a gente paga de juros, aquela parcela do abatimento, já ir para a atividade corrente. Agora, essas providências todas ajudam a você deixar o ambiente macroeconômico favorável de confiança. Você precisa apresentar projetos que sejam projetos que apresentem bons retornos sobre o investimento. E nós temos bons projetos, você não tem nenhum lugar do mundo com projetos tão favoráveis como o Brasil tem, da infraestrutura onde você pensar. O que significa dizer? Que essas taxas de juros estavam negativas e vão continuar negativas quando você sair da crise. Portanto, vão continuar com um fluxo mais favorável para nós. Internamente, a Selic, e aí é muito importante entender isso, com o nível mais baixo que nós tivemos da história econômica, isso significa dizer que o dinheiro tem que sair do mercado financeiro para as atividades econômicas, o que impulsiona o PIB. Se você for ver as projeções, a taxa Selic, a projeção mais desfavorável, esse ano é 3,2. Para o ano, pode ser 3,7, pode ser 4, pode ser 4,5. Ora, mas são taxas baixas sob controle que favorecem o dinheiro sair do mercado financeiro. Agora, o que é que vai fazer com que essa taxa seja baixa? O que o ministro Paulo Guedes disse, olha, esse V que nós estamos vendo aí, ele tem um custo. Esse V, para a gente sair da crise, ele tem um custo. Qual é o custo desse V? 5% do PIB. A pergunta que o mercado vai fazer é o seguinte, como é que você vai pagar isso? Você tem condições de pagar isso ou não tem condições de pagar isso? Ele já foi dando a resposta logo. Nós vamos pagar isso em um ano. Agora, eu vou dizer o outro fator mais relevante que a gente tem que prestar atenção agora, que é onde a classe política pode nos ajudar demasiadamente. Se a gente aproveitar essa crise agora e já aprovar as reformas, e não precisa muita coisa, são as reformas essenciais, tem uma PEC de emergência aí, e tem uma reforma do Estado que, se a gente aprovar, eu não estou falando nem da tributária, tem que vir também,
essas PECs, nós vamos sair numa condição muitíssimo favorável em relação aos outros países, para os níveis de retomada. E exatamente são os fatores que o mercado lê. Então, nós temos que preparar as nossas empresas. Agora, é claro que a gente já sabe disso, que mesmo da mesma forma que o país vai sair com estoque para pagar, que é de 5% do PIB, as empresas também vão sair com estoque de dívida. Então, nós vamos ter que fazer duas posições. Aproveitar a arrancada para faturar e avançar no mercado, e saber que a gente vai ter lá, o financeiro sabe o que eu estou falando, o PMT, uma parcela, um payment para pagar entre juros e principal, que, em um primeiro momento, toda a operação que está sendo feita agora pode ser que estrangule lá na frente. Opa, não dá, porque a recuperação não é de vez, a recuperação é de acordo com o setor e de acordo com a velocidade. E esse pacote precisa ser renegociado, isso é possível acontecer. E o governo precisa estar atento a isso, e ele está atento a isso. Então, esses mecanismos todos, o que eu estou dizendo, gente, é o seguinte, eles estão postos. O que a gente precisa agora é ter muita calma, persistência e muito trabalho para poder fazer isso ser operacionalizado agora. E aí entra essa questão das dificuldades, da complexidade do gestor público orquestrar tudo isso de uma forma sistêmica, né? Claro. Olha a vantagem. O que eu quero dizer para você é o seguinte, por exemplo, a gente na Fundação do Cabral, a gente já tem absoluta convicção, não é de agora, que os desafios que estão apresentados para qualquer nação, é impossível você dissociar o setor público do privado. A crise só fez acelerar, mostrar isso. Mas tanto é que a gente tem o setor público e tem o privado na Fundação do Cabral. Quer dizer, a gente já vem fazendo isso há muito tempo. Então, essa possibilidade da gente ver as coisas como o setor público se movimenta e conectar esse movimento com o setor privado é porque a gente já veio há longo tempo investindo nisso. E nós temos esse eixo aí que vem sendo trabalhado há muitos anos. Isso nos favorece demais agora a fazer esses tipos de análise, esses tipos de conexão e ajudar os nossos parceiros para que isso possa acontecer. Muito bom. E aí eu fico pensando, né, a gente falou disso do setor público, do setor privado, e esse desafio na pós-crise, na perspectiva do governo, pensando também nessa questão dos vulneráveis, da questão da economia informal. Claro. Atende também, Gilmar? Você vê então, que está incluído? Tá, veja, nós não vamos sair iguais da crise. Então, nós vamos sair com uma série de lições aprendidas no âmbito das empresas, mas também no âmbito do governo. É claro que é impossível um país com a complexidade do Brasil a gente esperar que a economia cresça para dar conta de tudo que a gente precisa. Eu vou dizer mais ainda, eu coloquei isso no meu paper, que até eu esqueci de falar lá atrás, mas que já está sendo discutido, é o seguinte, eu coloquei o item importante em abastecimento, chama-se cesta básica. Você tem que considerar que parte da população, mesmo com todo o esforço, ela não irá para esses R$600. Então, você tem que ter cesta básica nas prefeituras, nas organizações sociais, para evitar o colapso da fome. Isso não pode acontecer. E está lá no meu paper, está dito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, um país, uma complexidade como tem o país, o Brasil não pode esperar que o crescimento aconteça para você atender às necessidades primárias do indivíduo de subsistência. Então, você tem que ter transferência direta mesmo, ou seja, o Bolsa Família precisa ser ampliado na medida que é possível ser ampliado, e nós precisamos, isso é muito importante, a gente precisa melhorar os nossos aspectos econômicos para diminuir a informalidade. Como é que você faz isso? Primeiro você faz, isso é importante porque o emprego no Brasil é muito caro. Por que tem tanta informalidade? Porque é caro você manter um sujeito empregado no Brasil. Então, nós pagamos uma carga tributária excessiva porque há descontrole nas contas do governo. Se você for ver a PEC da emergência, a PEC da reforma do Estado e a reforma tributária, é exatamente para isso, para colocar o país gastando o que é possível ser gasto, melhorando as arrecadações e diminuindo essa pressão tributária sobre o trabalho e sobre a atividade produtiva, porque é isso que vai permitir com que a economia saia da informalidade para a formalidade. Então, nós precisamos aprovar essas reformas por todos os motivos, né? Diminuir o número de 38 milhões de formalidade, quer dizer,
a proposta da reforma tributária, no primeiro momento, não é redução da carga tributária, é simplificação da carga tributária. Mas na hora que você simplifica, você já anda demasiadamente no caminho da redução. Porque na medida que você simplifica, mas dá punção à atividade econômica, você descomprime. Porque o sistema tributário ele tem que ser 38% do PIB, 30% do PIB, porque gasta demais da conta do Estado. Se você dá racionalidade a esse gasto do Estado, que é tudo que tem que se fazer, essa discussão agora mesmo, né? Reduzir a folha do funcionário público. Eu concordo com o ministro Guedes, tem que reduzir agora a folha do funcionário público, porque o problema nosso é de liquidez. Agora, tem que, em troca, assumir uma responsabilidade e congelar isso durante um determinado período para colocar isso em determinados padrões, que são padrões razoáveis comparativos. Então, vamos trocar uma medida de curto para uma medida mais de médio prazo, que é uma medida estruturante. Então, o que nós estamos dizendo agora, Bárbara, é um negócio curioso, que o nome disso chama-se ambidestria estratégica. O que é ambidestria estratégica? É você ter estratégia para movimentar os dois. Ambidestria é a capacidade de você usar, né, as suas duas possibilidades, né? Motor, mão direita, mão esquerda, etc. O pé direito, pé esquerdo. Ambidestria é você fazer o plano de emergência para atravessar a crise e o plano para sair. Isso é uma obrigação do Estado, do governo. E o ministro da Economia está falando muito nisso. Olha, precisamos falar da emergência, mas dos estruturadores. Isso é ambidestria. Vamos falar da emergência e dos estruturadores. Reforma. Para não acontecer o que eu disse lá, que o Luiz Gustavo perguntou lá atrás. Do inchaço, né? Do inchaço. Nem pode sair Estado grande, nem pior do que o que entrou. Temos que sair melhores do que. É o contrário. Nós temos que aproveitar a oportunidade para sairmos melhores do que entramos. E aí eu quero chamar a atenção que as empresas também têm que ter ambidestria. Qual é a ambidestria? Tocar a crise, movimentando essas peças e as medidas do governo e protegendo sua linha de fornecedores e a linha e colaboradores, fundamentalmente, porque sair com o clima é tudo que precisa agora, não dá ruptura no clima organizacional. Por quê? Porque você vai fortalecer os elos de confiança com aquilo que é mais relevante para a organização, para dar punção na saída. Isso é ambidestria. Isso é a capacidade de você manejar bem um momento para aproveitar a saída do outro. É disso que nós estamos falando agora. Visão sistêmica é isso, é um conjunto, né? Isso. A gente também vai falar amanhã sobre essa ambidestria com sim, falar disso com o professor Heitor. Com o professor Heitor, isso. A Fundação tem essa vantagem, não é? Porque a Fundação tem um acervo de professores com uma qualidade extraordinária, capital intelectual extraordinário, que é isso que é a característica da escola de negócio, que é dominar os fundamentos, os conceitos, mas viver com as empresas, porque é o dia a dia. Quem vive com as empresas sabe como que essas coisas são aplicadas. Exatamente. Achei interessante essa sua colocação agora no final, que vem muito com o que o César Michelin está trazendo, e acho que é um sentimento da população, assim, querendo ou não, eu aqui sou mais leiga, né, apesar de estar na fundação, não sou uma cabeça pensante, não sou uma especialista igual vocês professores, né, mas o César traz esse sentimento aqui, de que o problema é um sacrifício que o setor privado sempre faz, e há muito tempo sempre fizeram, quando que o setor público vai fazer a sua contribuição, né? Eu acho interessante que conseguimos discutir muito disso aqui agora, né, Gilmar? E essa contribuição em dois momentos. Agora, que é na hora que a gente está precisando, né, para operacionalizar, e na saída. Quer dizer, agora para operacionalizar e na saída com a reforma administrativa. É aí que nós vamos ver que existe uma conexão de tudo que nós estamos falando, que é o esforço de todos em uma direção só. Né? Isso é muito importante. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, Bárbara, é o seguinte. Quando a gente fala de forma sistêmica, a gente foge de um debate que não tem sentido quando você fica naquele debate original, diz, mas é a vida que vem primeiro, é a economia que vem primeiro. Óbvio que o que vem primeiro é a vida. Isso que eu falo assim, eu coloquei isso lá no meu paper. O Estado moderno, como a gente conhece hoje, ele nasceu lá com Thomas Hobbes fazendo Leviatã para proteger a vida do indivíduo. Quando você protege a vida, você vai proteger a propriedade privada, depois você vai proteger o direito de ir e vir, depois você vai prover os bens primários, educação, saúde. Essa é a sequência. Essa discussão nós já deixamos para trás no século XIX. Não tem sentido. O que tem que se fazer é a coisa de forma inteligente, harmônica, está se fazendo, protegendo a vida e protegendo o outro lado. Claro, é possível fazer, óbvio que é possível fazer isso.
desde que se use mais inteligência do que força, né? É a sua fala, né? O Estado nasceu para proteger a vida, né, Gilmar? Claro que sim. Com essa fala, a gente pode ir encerrando, né? Muito obrigada pela sua explanação aqui, foi muito rico. Acho que fica cada vez mais claro como que essa visão sistêmica, ela acontece e tem que acontecer, né? E acho interessante como que a população tem se mobilizado, essas vantagens, querendo ou não, né? O lado bom de olhar o lado bom das coisas, né? Querendo ou não, é um momento que mais do que nunca o papel do governo está se fazendo necessário. E a gente poder discutir e entender as interseções e os papéis, né, como a gente pode contribuir, se faz essencial. E agradeço muito a forma que você trouxe e ilustrou isso tudo aqui para a gente. Eu que agradeço, Bárbara. Tiveram algumas perguntas que a gente também não conseguiu trazer todo mundo para cá, né, porque o volume é grande. Você gostaria de deixar o seu contato, seu LinkedIn, para as pessoas te procurarem, Gilmar? Sim. O da Fundação tem todos os... da Fundação tem todos. Tem e-mail, tem o LinkedIn. É só entrar aí no site que ele já pega direto. Tá ótimo. Então, pessoal, não se esqueçam, né? A gente vai encerrando aqui. Amanhã a gente tem o professor Heitor Coutinho, que vai entrar nessa ambidestria que o Gilmar trouxe, né? Essa questão de tem que trabalhar lá e cá, olhando o presente e o futuro, né? E ele vai trazer estratégia ágil em tempos de incerteza, professor Heitor Coutinho. Então, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para poder lembrar que vai ter o lembrete aí às 16 horas para poder entrarem no nosso canal. Interajam com perguntas, podem perguntar, eu estou aqui para representar vocês, para trazerem as dúvidas, as críticas, né, os comentários. E aí é isso, agradeço por mais esse momento. A gente está chegando aqui, amanhã vai ser a minha penúltima apresentação, esses momentos riquíssimos, eu só tenho a agradecer para todo mundo que me ajuda e para todo mundo que está envolvido. Obrigada, Gilmar. Até mais, gente. Até amanhã. Obrigado e parabéns. Até amanhã. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.